Eclesiastes 9:2. Tudo sucede, tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, se a gente for olhar esse texto ao pé da letra, olha, tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio. Quem é o justo? É aquele que procura fazer a justiça, aquele que procura andar na retidão dos caminhos do Senhor. E o ímpio? O ímpio é o homem mau, né? Ao bom e ao mal. Quem é o mal? O homem mau é aquele que mata, que deturpa, que agride, que não obedece a Deus, que faz a vontade da carne. Esse é o homem mau, tá? Mas ao puro e ao impuro, aquele que consagra a sua vida, aquele que jejua, aquele que procura estar em santidade, mas aquele que se suja, que mancha suas vestes, que se entrega ao pecado. Ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Quem é o que sacrifica? Aquele que faz ofertas voluntárias, aquele que se sacrifica para ajudar um próximo, para estender as mãos para alguém, como aquele que não sacrifica, aquele que não faz nada, aquele que não sacrifica a carne, que renuncia às vontades da carne e tudo mais. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, ó, não importa quem a pessoa seja, não importa se ela seja um pastor, se ela seja um cantor de música sertaneja, como aconteceu nesse evento. Naquele avião havia uma cantora de música sertaneja e ali, na condução daquele avião, dois homens cristãos, servos de Deus, né? Porém, meus irmãos, não importa, somos todos feitos da mesma matéria. Por exemplo, eu tenho coração, pulmão, rim, fígado, cérebro. O homem mau também tem. Somos feitos da mesma matéria, mesma pele. Tudo, irmãos, somos todos iguais. Se tiver um tiroteio aqui na rua e o homem mau sair e entrar no meio das balas perdidas e uma bala acertar ele, vai perfurar o corpo dele. Mas se, por exemplo, eu sair aqui de casa, tiver um tiroteio e eu entrar no meio das balas perdidas e uma bala me acertar, vai perfurar o meu corpo da mesma forma. Porque eu sou feito da mesma matéria que o homem mau. Nós que somos justos, somos feitos da mesma carne, da mesma matéria do homem que é mau. Aí vem a grande diferença, porque Paulo diz, aquele que espera no Senhor somente nessa vida é o mais miserável, é o maior miserável entre todos os homens. O que é isso, pastor? O irmão Tarcísio, ele trabalhava de piloto, servia a Deus na sua igreja. Então ele não estava esperando a Deus, ao nosso Senhor somente nessa vida. Por exemplo, uma pessoa, como eu já citei exemplos nas lives, ela vai para a igreja só em dia de campanha. Ela vai para a igreja só procurar milagre. Mas ela não vai para um culto de oração. Ela não vai para um culto de consagração. Ela não é uma pessoa corriqueiramente que vá à igreja com frequência, que tem um relacionamento com Deus. Ela só liga para o pastor Daniel Adams quando a coisa aperta. Ela só liga para o pastor Rodrigo quando a dor de barriga chega. Aí ela lembra de Deus. Quem são essas pessoas? São os mais miseráveis de todos os homens, porque só lembram do Senhor, sabe? O seu propósito está no Senhor somente nessa vida. Porque se ela estivesse servindo a Deus, não esperando nele somente nessa vida, mas na vida posterior, ela não ia se importar. No dia da aflição ela estava na igreja, mas no dia bom ela também estava na igreja. Verdade. No dia da privação ela estava na igreja, mas no dia da fartura ela também estava na igreja, na presença de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi a servir a Deus, mesmo tendo fartura, mas também aprendi, mesmo padecendo necessidade. Então, a nossa fé não deve estar posta em Deus para receber somente os benefícios que Ele tem para nos dar nessa terra. Porque, de fato, Deus não quer que nós vivemos mal. A vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Ele quer que a gente coma o melhor dessa terra. Se Ele cuida até dos pardazinhos, quem dirá de nós que somos filhos, gente? Ele quer que nós vivamos bem, que nós comamos bem, que nós vestimos bem, que nós comamos o melhor dessa terra. Porém,
o primordial, acima de qualquer coisa, está o que, pastor Daniel e pastor Rodrigo? A nossa salvação. Verdade. Eu quero Deus porque Ele vai me dar o melhor dessa terra, eu confio nisso. Mas mais do que isso, eu quero Deus porque eu serei salvo. E se a privação, sabe, o tempo de sequidão chegar na minha vida, eu continuarei firme aos pés de Cristo. Porque para mim, não importa a situação que me cerca, para mim importa eu ter Cristo do meu lado em qualquer uma dessas situações. Amém? Essa é a minha palavra. É o que o pastor Giovanni falou, é correto. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mateus 6,33, Jesus nos exorta: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Deus veste a erva do campo, se Ele alimenta os pássaros, se Deus cuida da criatura menor, não vai cuidar de nós? A Bíblia fala: o Pai sabe do que nós precisamos. Então nós não podemos ficar correndo atrás do urgente, correndo atrás das coisas materiais de uma forma que a gente se esquece de colocar Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai nos ajudar a fazer a melhor escolha, é Ele que vai nos abençoar. E olha o que diz a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 23, verso 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e retirará do vosso meio as enfermidades. Eu quero até citar um texto em Deuteronômio, capítulo 28, que essa palavra se aplica para nós. Quando nós buscamos o reino de Deus e obedecemos aos seus princípios, a sua palavra, olha as bênçãos de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre toda a terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Será bendito na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o cesto da tua amassadeira, bendito será ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, e tudo quanto colocares as mãos te abençoará na terra que o Senhor te dá, o Senhor teu Deus. Então, a nossa chamada é andar nos caminhos do Senhor, obedecer os princípios da palavra do Senhor, e colocar Deus em primeiro lugar, porque um dia a morte é inexorável, vai chegar para todos, e quando chegar, você vai dizer: Senhor, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Então, e o Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre muito te confiarei. Então nós temos que viver uma vida que agrada a Deus na terra, e nós temos que ser exemplo, começando na nossa casa. Então, como eu falei, ame a sua família, abrace seus filhos, abraça e diga o quanto você o ama, quanto tempo você não fala para o seu filho o quanto você ama, ou a sua esposa. Gente, nós temos que manifestar, nós temos que explicitar, exteriorizar aquilo que Deus quer que a gente coloque, o amor de Deus, que seja notório na nossa família, porque nossa luta é espiritual, e a gente agindo desta forma, nós vamos proteger nossa família dos ataques do inimigo. E coloque Deus em primeiro lugar. É muito importante, porque Deus vai suprir as necessidades. E quando chegar a hora, isso não quer dizer que puxa, que tragédia, como é que Deus não poupou? Gente, o único discípulo que não morreu martirizado foi o apóstolo João.
mas todos foram martirizados. Paulo, antes de ser decapitado por Nero, ele declarou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé, estou preparado para morrer, e foi degolado. João Batista, por pregar a verdade, ele foi morto, foi decapitado. E nascido de mulher, não houve um homem tão poderoso como João Batista. Então, para o cristão, a morte não é o fim, mas sim é o começo, a eternidade nos aguarda. Então, o que o Senhor quer de nós, que nós vivamos uma vida voltada para Deus, porque tudo passa. Pastor Rodrigo falou: não atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. As coisas que se veem são temporais, são efêmeras, mas as que não se veem são eternas. Então, que você ande com a visão da eternidade. Acordou de manhã, entenda, teu nome está escrito no livro dos céus, se você entregou a sua vida para Jesus. E entenda que você tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o motivo de você se alegrar, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. E o Senhor te deu autoridade espiritual. Então você tem motivo de louvar a Deus. E saiba que esse corpo aqui vai ao pó um dia, mas o nosso espírito vai prestar conta diante do Senhor. Então que você viva uma vida com responsabilidade. Você entregou a vida para Jesus, viva com intensidade para Jesus. Porque o mundo quer que a gente adore ao mundo, adore os prazeres deste mundo. O que é adorar? É se devotar, é você ignorar Deus e você dar toda a atenção para as coisas deste mundo. Aí é motivo de muitos estarem fracos na fé, muitos estão apagados na fé. E olha, gente, a morte virá. Eu espero que nós sejamos a geração do arrebatamento, mas eu estou preparado, porque eu passei pelo Covid, minha casa toda. Não era a hora de partir, mas eu estava preparado. Eu sei, a minha esposa teve um câncer gravíssimo, um câncer agressivo, mas Deus falava: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a minha glória. Então não era um momento, mas ela falou: Senhor, cumpra em mim o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade. Então, gente, nós temos que viver hoje esse tempo que é tão exíguo, tão pequeno, mas viver com intensidade para o Senhor. E quando nós estivermos na sociedade, no trabalho, no dia a dia, que a gente seja exemplo de fé, como esse piloto, onde ele estava testemunhando Jesus, e com certeza toda a equipe, ele pôde evangelizar, falar de Jesus, porque quando uma pessoa está cheia de Deus, ela não consegue se conter, ela fala, ela compartilha as coisas de Deus. Então, gente, vamos refletir o que você tem declarado nesses dias. Você tem buscado a Deus ou você está preocupado com a tua segurança, preocupado com o teu futuro, preocupado com o dinheiro? Que você lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém? Que Deus abençoe. Olha, pastor Daniel, o pastor Giovanni colocou bem colocado, o senhor também colocou, né? Enfatizou essa questão da vida, né? A vida da gente, irmãos, é como uma neblina, né? E aparece hoje e amanhã se dissipa. Tiago, capítulo 4, o versículo 14, diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isso está em Tiago, irmão. Só você abrir aí Tiago, capítulo 4, versículo 14. A vida é como uma neblina. Hoje ela aparece e amanhã dissipa. E aí as pessoas, na verdade, pastor Daniel, eles vivem atrás de comprar momentos de alegria. O dinheiro ele pode comprar momentos de alegria. Verdade. Mas não consegue comprar felicidade. Por que esse pessoal aí, os atores de Hollywood, esse pessoal, eles vivem uma vida solitária, inclusive alguns deles até cometem suicídio? Por quê? Porque eles tentam comprar momentos de alegria, porque eles não podem comprar felicidade, porque a maioria deles não tem um casamento, não tem uma família, porque foi destruído, enfim, eu estou falando aqui no modo, não é geral, mas a maioria deles, né? Você vê que eles vivem comprando
momentos de alegria. O dinheiro, irmão, ele pode comprar qualquer coisa, só que não consegue comprar a real felicidade. É você ter alguém do seu lado ali, como eu disse aqui no começo, vou repetir, o que é, pastor Rodrigo, realmente a felicidade? A felicidade, meu irmão, é um exemplo. Você está desempregado, às vezes vive fazendo bico, né? E você, às vezes, fala, meu Deus, olha, mas não consigo uma porta de emprego, vive murmurando, mas você não parou de olhar à sua volta que você tem uma família, tem sua esposa, tem seus filhos, tem saúde, e seu filho acordar de manhã, olhar para você e falar, pai, eu te amo. E você dá aquele abraço no filho caloroso, aquele abraço, né? Isso sim é a real felicidade que o dinheiro não pode comprar. Quantas pessoas riquíssimas aí, gente, que trocaria a sua fortuna para ter uma felicidade, para ter um abraço de verdade, ver não só o filho, mas a esposa, a família olhar e falar assim, eu te amo, e aquele abraço, né? Isso é muito importante, não é, pastor Giovanni? Pastor Rodrigo, é muito importante, inclusive, o Salomão, ele nos orienta, nos aconselha a pensar mais na morte do que na vida em alguns momentos, né? Porque, assim, a gente vive uma vida, assim, sem pensar que um dia nós vamos morrer. Por exemplo, ele fala assim, é melhor você ir no velório, aonde há luto, do que ir a uma festa. Alguém pode olhar e dizer, poxa, que absurdo é esse, né? Melhor ir num velório do que numa festa, eu prefiro estar numa festa. Ele faz ele dá esse conselho, por quê? Porque numa festa, nem precisa nem ser numa festa, raramente na nossa vida a gente pensa na morte. Um dia eu vou morrer. Quando será que eu vou morrer? Nossa, eu preciso me consertar, eu preciso mudar minhas atitudes, né? Quanto tempo eu ainda tenho? Porque, de fato, o Vagnão colocou um vídeo bem interessante, ontem, os últimos 30 minutos de Marília Mendonça, né? Então a gente nunca, uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer é nos nossos próximos 30 minutos de vida. Não vou nem falar amanhã. Daqui 30 minutos pode acontecer qualquer coisa. Entende? E a gente nunca para para pensar nisso. Tanto que quando eu fui fazer uma entrevista de emprego uma vez, a psicóloga deu um formulário para a gente preencher de como a gente queria que fosse o nosso fúnebre, nosso velório. Aí lá tinha qual a cor da roupa que você gostaria de usar, quem você gostaria que ficasse próximo ao seu caixão ali durante o tempo do velório, qual a cor do seu caixão, você gostaria de ser velado em casa ou no velório municipal da cidade? As perguntas, eu disse, mas para que isso, né? E depois ela disse que esse formulário é para as pessoas refletirem, né? Glória a Deus. Olha que benção. Nesse formulário é para vocês refletirem e darem mais valor para o serviço que vocês vão ter. Darem mais valor para a família, darem mais valor para as pequenas coisas que normalmente a gente não valoriza. Eu vou falar até algo aqui que pode soar como... alguém pode achar escandaloso ou algo do tipo, mas o irmão contou na igreja isso. Olha só, algo tão simples. Ele pegou a doença da pandemia, o Covid, ficou internado, o irmão Leigi Noel, pastor Rodrigo, ficou internado 5, 6 meses, não sei, quase morreu, ele perdeu o movimento do seu corpo, depois foi voltando, até hoje ainda ele ficou com alguma sequela, mas ele contou o testemunho na igreja, de que o dia que ele saiu da fralda e vestiu uma cueca, foi o dia mais feliz da vida dele, que ele glorificava a Deus e ele entrou num êxtase de alegria, sabe, pastor? Simplesmente pelo fato de poder vestir uma cueca novamente, de ter a liberdade de ir ao banheiro sem precisar usar a fralda descartável. Olha só. E a gente não valoriza isso, porque a gente nunca precisou passar por isso, né? Então você vê como que as pequenas coisas
elas devem ser valorizadas na nossa vida, e Salomão diz isso. É melhor você ir no velório, porque lá no velório a gente reflete, nós refletimos sobre a vida. A gente para pensar, fala, poxa, um dia eu vou estar aqui. Esse é o fim de todos os homens. Salomão ainda acrescenta, porque lá nós vemos o fim de todos os homens. Meu Deus. É ali que a gente vê a verdade. É ali que a gente vive a realidade. Então a gente precisa estar preparado, gente. Preparados. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, se não for hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, um ano, 10 anos, a gente não sabe. Mas que um dia nós fecharemos os nossos olhos para abrir só na eternidade, queira em cima ou queira embaixo, e isso vai acontecer. Comigo, com o pastor Daniel, com o pastor Rodrigo, com a irmã Madalena, com a irmã Joana, com a irmã Josiane, com a irmã Edna e com todos que vão passar por aqui. É tempo de preparação, gente. Porque além dessa retirada individual que acontece, que enquanto nós estamos falando aqui está acontecendo no mundo, haverá a retirada em massa. O arrebatamento da igreja está prestes, a volta de Jesus está mais perto do que a gente imagina. Por isso, mais uma vez, eu afirmo, é tempo de preparação. Amém.